O que são cores primárias e cores secundárias? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, se inscreve aqui no canal, comenta comigo quais as suas maiores dúvidas sobre colorimetria e não esquece de ativar o sininho de notificações. E agora, vamos entender um pouquinho sobre esse universo das cores? Vamos pensar como funciona e para que eu preciso então saber o que são cores primárias, cores secundárias e na verdade para que essas cores funcionam e para que elas servem. Então vamos lá, vamos pensar por partes. Primeira coisa, primeira informação, o que são cores primárias? Cores primárias, como o próprio nome diz, são as primeiras cores, ou seja, são as cores puras. Eu não consigo construir essas cores a partir de outras cores. Eu preciso sempre delas, elas são a base de tudo. Então, para formar qualquer outra cor, eu preciso ter as cores primárias. Depois nós vamos falar quais são elas, tá? Primeiro vamos entender um pouquinho desse universo das cores. Então, ok. Então, sempre que nós formos montar uma cor, formos trabalhar com uma cor de cabelo, formos depositar pigmento ou formos também neutralizar fundo de clareamento em cabelos que estão oxidados por processos aí de progressiva ou por algum processo químico, nós precisamos entender os conceitos da colorimetria. E dentro do conceito de colorimetria, o primeiro ponto de partida é entender que nós temos lá então as tais cores primárias, que são a base de tudo. Quando a gente aprende a escrever, nós vamos lá para a escola e a gente vai aprender, antes de aprender o alfabeto, a gente aprende as vogais, não aprende? A gente aprende A, E, I, O, U. Depois a gente vai lá, melhora um pouquinho o nosso conhecimento e a gente aprende o A, B, C, D e vai aprender todo o abecedário. Quando a gente tem o domínio das letras é que a gente vai ter a formação das palavras. E quando a gente vai então para o universo das cores, esse momento é mais ou menos isso. Nós vamos entender um pouquinho da constituição e da formação de cada cor para que a gente possa aí fazer a criação e a montagem de qualquer outra cor. Então, nós já entendemos que nós temos as cores primárias, que são cores puras. Quais são essas cores? As cores primárias, elas são, dentro da colorimetria capilar, elas são as cores que fazem a formação de todos os outros pigmentos. Então, nós temos aqui, para que a gente possa entender de forma um pouco mais lúdica esse universo das cores, e eu trouxe aqui, então, a formação das três cores primárias. Quais são elas? Olha lá, vermelho, amarelo e azul. Aqui, então, nós temos as três cores primárias, pensando sempre na formação das cores. Nós precisamos entender que no fundo de clareamento eu sempre vou ter revelação de fundos quentes. Então, se eu vou pegar a eumelanina e a fiomelanina, que num outro momento a gente vai falar sobre elas, nós temos sempre na sua formação uma composição de pigmentos quentes. Por isso que o cabelo sempre revela lá cores com fundo acobreado ou com fundo dourado ou avermelhado. Então, isso é lá no cabelo natural. Agora aqui, eu quero que você pense nesse momento, na formação das cores, da coloração, dos tonalizantes, dos matizadores, né? Então, pensando nesse momento, eu quero que você consiga imaginar essas cores aqui sendo transportadas lá para o teu tubo de coloração e dentro desse tubo de coloração é a formação dessas cores que vão fazer com que você consiga atingir os outros resultados. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho a formação das cores primárias e eu não consigo, por exemplo, montar uma cor azul sem ter o azul. Eu não consigo formar o amarelo sem ter o amarelo e assim também acontece com o vermelho. Porque elas são cores primárias, são cores puras. Agora, nós temos na sequência a formação das cores que nós chamamos de cores secundárias, que aí é a junção, então, de cores primárias. Agora, para nós entendermos um pouquinho melhor sobre a formação das cores secundárias, a gente precisa compreender que existe também uma variação. Porque sempre que eu formar uma cor secundária, eu vou precisar misturar duas primárias em partes iguais. Tá conseguindo acompanhar? Olha só. Então, eu tenho aqui cores primárias. Quando eu misturo uma cor primária com outra cor primária em partes iguais, eu tenho uma cor secundária. Então, eu trabalho com duas nomenclaturas, cores secundárias puras, cores secundárias variáveis. Por que essa diferença? Porque quando eu misturo cores primárias, se eu não misturar elas em partes iguais, eu vou ter uma cor secundária com uma variação de cor, por isso esse outro nome.
Então, mas isso a gente vai falar num outro momento, num outro vídeo. Só quero que você entenda que hoje nós estaremos falando sobre secundárias puras. E as cores secundárias puras, então, são a junção de duas primárias em partes iguais. Isso tem que ficar muito claro. Eu tenho que ter a mesma proporção de uma e de outra. Então, sempre que eu misturar elas em partes iguais, eu tenho uma segunda cor, que então é uma cor secundária. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês as três cores primárias. Vamos fazer uma experiência? Olha só. Quando eu pego uma proporção de vermelho com uma mesma proporção de amarelo, e eu vou misturar, então, essas duas cores. Eu vou misturar, então. Quando eu misturo, então, essas duas cores primárias em partes iguais, eu vou estar formando uma cor secundária. Olha lá, acontecendo já a mudança de cor. E olha aqui, eu já tenho, então, uma outra cor se formando, que é a cor laranja. Vamos lá. Aqui eu tenho, então, uma cor secundária laranja, né? Que é a formação, então, a junção de uma parte de vermelho com uma parte de amarelo. Eu vou ter, então, uma segunda cor, que é uma cor secundária, e essa cor secundária, então, aqui no resultado é o laranja. Então, sempre que eu misturar as cores primárias entre elas me darão uma segunda cor. E essa segunda cor são as cores que vêm na sequência de formação de todas as outras cores. Então, quando eu misturei duas cores primárias em partes iguais, eu criei uma cor secundária. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras duas primárias, olha só. O vermelho com o azul, eu vou formar mais uma cor, e o amarelo com o azul, eu vou formar uma outra cor. Então, lembrando que três cores primárias, quando se misturam, darão origem a três cores secundárias puras. Olha lá. Quando eu misturo o azul com o vermelho, eu tenho uma segunda cor. Olha lá, então eu tenho aqui uma segunda cor secundária, que é a cor roxo ou a cor violeta. Vou misturar agora na sequência mais duas cores primárias. Antes eu misturei então o vermelho com o amarelo, fiz o laranja, depois eu misturei o azul com o vermelho, fiz o roxo, e agora eu vou misturar o amarelo com o azul e vamos ver o que vai dar. Olha que legal! A partir de três cores primárias, quando eu misturo elas entre si, em partes iguais, eu tenho a formação de três cores secundárias puras. Lembra? Por quê? Porque elas estão em proporções iguais, então eu preciso colocar a mesma medida entre elas para que a gente possa ter uma cor revelada de forma pura. Agora vamos pensar nessas cores aqui, pensando lá no cabelo. Porque verde, roxo, laranja, Vanessa, como assim? Não estou entendendo, né? Eu sei que quando a gente fala de forma lúdica em colorimetria, acaba surgindo aí um pouco de dúvida, porque no cabelo não é bem assim. Na verdade, é bem assim mesmo, só que, claro, no cabelo, a formação das cores tem como base uma cor marrom, que são as cores dos cabelos naturais. Então, se você olhar numa cartela de cores, você vai ver aí todas as cores base, e essas cores são tons de marrom. Porque a formação do cabelo é um pouquinho diferente, a gente não vê o cabelo nessa cor verde natural. Então, o que acontece aqui é que eu preciso entender, dentro da formação de cor, lá no cabelo, quais os tons, quais os nomes que eu utilizaria. Então, quando a gente fala do vermelho, o vermelho no cabelo ele é vermelho mesmo, a gente vai usar esse nome vermelho. A cor azul é a cor mais interessante no cabelo. Por quê? Algumas empresas, quando a gente vai falar em cosmético, algumas empresas, ao invés de usarem o azul, eles usam o cinza, né? Que é a cor que vai dar mais, que vai acertar mais a cor que eu preciso dentro do cabelo. Então, quando a gente pensar lá nas cores acinzentadas, né? Eu vou pensar que é aqui o azul, que é essa mistura aqui com o azul que vai fazer. Eu até gosto de fazer, às vezes, a mistura com guache. A gente vai poder fazer isso aqui num outro momento, com o guache. E se você fizer a mistura do guache cinza, também você vai ter resultados muito parecidos e eles se aproximam muito mais da cor do cabelo. Então, lembrando que o azul lá no cabelo, a gente vai chamar ele de cinza. E aí, o amarelo é a cor bem danadinha lá, que atrapalha muitas vezes o nosso trabalho, que é o dourado, que a gente encontra no cabelo. Quando a gente vai para as cores secundárias, então que são as cores que a gente vai realmente formar lá com as colorações, nós temos então no verde a nomenclatura de mate,
O roxo, né? No cabelo a gente vai geralmente usar a nomenclatura de violeta ou o tão famoso irisê, né? As cores irisadas, então, são aí uma variação de violeta. E aí o laranja é o tal do acobreado, que também incomoda muito aí o olhar da nossa cliente e acaba sendo uma das cores que se revelam através das melaninas e que acabam surtindo muita dificuldade na hora que a gente vai, então, neutralizar, enfim, são cores que revelam e de forma muito negativa aos olhos do nosso cliente, muitas vezes, né? Principalmente quando a gente fala em loiros, então são cores indesejadas. Então, olha só, quando eu entendo a formação das cores, as coisas começam a ficar mais claras. Por exemplo, lembra daquele cabelo dourado lá que você tem no seu salão e de repente você acha que se eu colocar um cinza vai funcionar e tal? E olha o que acontece quando eu misturo o cinza e o amarelo. Olha lá o que dá. O cabelo fica mate, né? Fica esverdeado. Então, isso acontece também quando a nossa cliente vai na piscina. O cabelo dela tá loiro, né? Loiro é uma variação de dourado. E aí ela vai lá para a piscina e a piscina tá cheia de ativos e o cloro e todos os ativos da piscina para deixarem a água mais clara, mais limpa, transparente. Tem um fundo azulado e aí a gente tem então a revelação daquele cabelo que vem verde lá da nossa cliente na piscina. Então aqui é um pouquinho, de forma lúdica, mas é um pouquinho do que a gente precisa entender a respeito da formação das cores. Lembrando que esse vídeo de hoje é apenas o início de todo o conceito da colorimetria. Nós ainda vamos falar muito sobre cor, tem várias outras informações. Eu quero que você compreenda por que eu preciso saber a formação dessas cores, eu preciso que você compreenda como nós vamos utilizar isso. Então, vários outros vídeos a gente ainda vai ter aqui dentro do canal falando sobre isso. Mas nesse primeiro momento, essa seria a primeira aula de uma série de colorimetria, onde eu quero que você entenda que a formação das cores é aquela formação lá que você fez lá na escola, quando você aprendeu, antes de você aprender a escrever as palavras, você precisou conhecer as letras. Então aqui nesse primeiro momento você precisa compreender como é que eu tenho a formação dessas cores, como elas funcionam, de onde vêm essas cores. Então só para a gente deixar muito claro sobre cores primárias e cores secundárias, todo esse conceito, toda essa base, porque a gente vai usar muito isso aqui. Esse é o princípio de tudo que se refere à cor. E quanto mais você dominar e quanto mais você compreender essa formação, mais fácil vai ficar tudo que você for fazer no universo das cores. Eu espero que essa dinâmica que eu fiz hoje aqui com você sirva para fazer você enxergar realmente como funcionam as cores, de onde elas vêm, como eu posso formar essas cores, né? Lembra que eu falei que as cores, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente vai levar lá para o cabelo? Então, quando eu tenho lá um tubo de coloração, que tenho essas cores, como nuances, como cores fantasias, são essas cores que vão fazer com que eu possa ter aí as outras cores. Então, o que eu quero fazer você entender é que quando você for trabalhar com cor, você não vai mais precisar ter todas as cores. Vai ser possível você criar as suas próprias cores e eu acho que isso que é o mais bacana quando a gente domina realmente o assunto de colorimetria. É abrir esse universo das cores dentro das nossas mãos, fazendo com que o nosso trabalho possa ser personalizado. O vídeo de hoje, o intuito era esse, fazer você enxergar então esse princípio. Eu espero que você me acompanhe aqui para a gente conversar ainda muito mais sobre todo o universo da cor e que você não deixe de deixar lá embaixo agora o seu comentário falando para mim quais as suas maiores dúvidas sobre colorimetria. Aproveita, ativa o sininho e não esquece, se inscreve aqui no canal porque a gente tem muita coisa para conversar ainda. Um beijo enorme, enorme para você, muito obrigada por estar comigo aqui e tem muita coisa boa vindo por aí ainda.